Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa aula de antifúngicos e antivirais. E agora nós vamos falar especificamente dos antivirais. As infecções virais, né, como a gente está vivendo agora, essa pandemia de coronavírus, são problemas mundiais graves e muitas, né, são zoonoses que a gente sabe, problemas que envolvem riscos de vidas de seres humanos e de animais. A gente pode ter como exemplo, né, raiva, dengue, que são comuns, né? Raiva a vários outros mamíferos, dengue, que é comum a primatas e outros animais, encefalites equinas, ocidental, oriental, venezuelana, antavirose, associada a roedores e várias outras doenças virais. E geralmente, né, as doenças virais são prevenidas por vacinas. Porém, para muitas doenças, a gente não tem ainda, igual o caso do coronavírus, agora que nós vamos ter uma vacina que não é preventiva, né? Que é curativa, ou seja, se a pessoa ficar doente, os sintomas da doença poderão ser menos graves ou ela nem pode apresentar sintomas. Por enquanto, a vacina do coronavírus não inibe a transmissão. Só para a gente lembrar, né, que existem essas doenças aí que são comuns aos seres humanos e aos animais e a gente precisa tomar cuidado com elas. Lembrando que os vírus, né, são parasitas intracelulares obrigatórios, que o caminho do vírus é penetrar nas células do hospedeiro, controlar toda a maquinaria celular ali e direcionar a síntese de proteína e ácidos nucleicos para formar novos componentes virais e liberar mais partículas virais para contaminar outros hospedeiros e assim perpetuar, né, a cadeia aí de vida do vírus. Igualzinho o coronavírus, por que a gente está distante uns dos outros? Porque quem alberga o vírus é o ser humano. Então, se a gente distancia as pessoas, a gente quebra o ciclo de transmissão. Mas, né, a gente nem todas, como nem todas essas doenças ainda têm vacinas disponíveis, a gente precisa lançar a mão muitas vezes de fármacos antivirais. Além de serem, né, contra um dos menores micro-organismos existentes aí, que são os vírus, precisam penetrar nas células dos hospedeiros, os fármacos, né, e interferir com a síntese de proteínas e ácidos nucleicos ou ácidos nucleicos das células, então podendo, né, provocar danos às células do hospedeiro. Se a gente já falou que a margem terapêutica era reduzida em antifúngicos, em antivirais a gente tem mais ainda problema com margem terapêutica, com nefrotoxicidade. Aqui é um esqueminha, né, de onde os antivirais deveriam atuar, né? No caso aqui é um antiviral do decilsulfato de sódio, que eu tirei de um artigo aqui, mas o esquema é o mesmo. Nós temos aqui, né, as moléculas do vírus, né? Esses losangozinhos aqui, com o círculo dentro, que entrariam nas células, seriam reconhecidos pelas células, se tornariam, né, donos da síntese de proteína da célula, e o antiviral, que são esses xizinhos aqui, inativaria essa formação aqui de partículas virais nesse ponto. Ou poderia interferir, né, o antiviral atuando diretamente no vírus aqui, alterando a estrutura vírica e interferindo no reconhecimento do vírus pela célula. Ou ainda, né, esse vírus que está alterado aí pelo antiviral ser, né, transferido para a célula e não formar as partículas víricas aqui. Então, isso tudo a gente tem, vamos dizer assim, vários locais de atuação desse medicamento. Outra coisa importante é a latência do vírus, pareamento com o DNA do hospedeiro. Os vírus, por exemplo, né, aqui herpes vírus humano, podem ficar guardados, né, no caso aqui dentro de neurônios e quaisquer estímulos de estresse, por exemplo, menor defesa imune. Esses vírus também estão, né, em células de defesa, né, como o caso aqui de linfócitos, CD34, acontece o quê?
esse raiozinho aqui significa um momento de estresse, e aí a liberação de partículas virais que poderão fazer o efeito. Um herpes vírus, que é um modelinho bem interessante para a gente lembrar, é aquele herpes vírus simplex, né? O HPV simplex, que é o HPV que provoca lesões na bordazinha da boca. Geralmente essas lesões estouram na gente, é final de semestre, né? Época que a gente está muito estressado. Eu mesmo lembro de que quando eu fui fazer prova do concurso para o UFMG, que eu estava muito estressada, muito nervosa, 3 dias antes começou a estourar herpes no meu lábio. Eu fui para a banca com uma lesãozinha no lábio, justamente por conta desse herpes simples. E quem tem, fica a vida toda tendo e manifesta nas situações de estresse. Então, assim, qualquer situação de estresse que eu tenho mais prolongado, eu começo a apresentar essas lesões. Mas agora eu já aprendi, né? Fui no meu médico, ele receitou uma pomadinha com um antiviral, que assim que eu sinto a coceirinha, que é o primeiro sintoma que o vírus provoca antes de provocar as lesões graves na boca, eu já vou lá e já taco a pomada, passo bastante pomada 2, 3 vezes por dia, para que quando as lesões acontecerem, elas aconteçam de forma menos grave e aí sarem mais rápido, né? Do que demoraria às vezes 7 dias para poder essas lesões sararem. O meu computador deu uma travadinha, mas já voltou, né? Isso acontece, eu não vou gravar de novo só por conta disso. Os antivirais, ainda muitas moléculas precisam ser ativadas por metabolismo, né, para serem efetivos. A gente coloca no organismo uma prodroga e aí as células liberam a droga ativa para poder, depois do metabolismo, essa droga ser efetiva. E existem poucas moléculas para vírus específicos, a maioria dessas moléculas são desenvolvidas para seres humanos e menos estudadas em animais, ou seja, em animais a gente tem um uso mais restrito de antivirais, mas que a gente precisa falar para vocês aqui. Atuam na síntese, né? O mecanismo de ação é síntese ou regulação da expressão do material genético viral, igual a gente viu no esqueminha anterior. Podem interferir com a adesão do vírus, formar análogos de ácidos nucleicos, ou seja, né, não formar ácidos nucleicos adequados. A gente tem que lembrar que alguns vírus são RNA vírus, outros são DNA vírus, e interromper, como final da cadeia, interromper a síntese de partículas virais. Aqui, para as drogas antivirais, esses medicamentos todos aí são para animais, e aí a gente tem as indicações, né? Ganciclovir, ribavirina, zidovudina, que é para tratamento da FIV, né? Que é a imunodeficiência felina, e a leucemia felina, FIV e FeLV, né? Que são duas doenças importantes. Inclusive, a imunodeficiência felina evoluiu muito o tratamento porque o gato com imunodeficiência foi um dos modelos, né, para tratamento e para desenvolvimento de tratamentos associados à imunodeficiência humana, a AIDS. Então, acabou que ajudou no tratamento do gato e também no desenvolvimento de antivirais para imunodeficiência humana. Amantadina, rimantadina, interferon alfa-2, e aí tem as associações, né, para tratamento da leucemia felina, que é provocada por vírus, e da peritonite também felina, que é FIP ali, né, peritonite infecciosa felina. Então, esses vírus, né, tem muita interface assim com os vírus de seres humanos e aí permitiram, né, o desenvolvimento de novos tratamentos para AIDS. Na continuação aqui, né, iodoxuridina, os nomes complicados, trifluoridina, vidabarina e aciclovir, né? Existem, né, infecções oculares por herpes vírus, então tem soluções oftálmicas, colírios, e a ciclovir, né, por herpes vírus felino, e para doença de Pacheco em aves. Eu não sou especialista em aves, né? Aqui são os principais mecanismos, né, de ação aqui, né? O alvo aqui
Para os herpes vírus da vidarabina é a polimerase viral, assim como a ciclovir, ganciclovir, a transcriptase reversa, zidovudina e vários outros medicamentos aí, a protease do HIV, né? Vários medicamentos aí, o pessoal fala do coquetel contra o HIV. A ribavirina provoca a formação de RNA mutante e vários outros medicamentos aí para a gente ter, né? Esse perfil aí de uso de drogas antivirais. Então, nós vamos falar das principais classes de antivirais aqui, né? Vidarabina A ou ARA-A. Aí vocês vão ter que acreditar em mim, porque na busca que eu fiz está escrito aí em chinês, japonês, sei lá que língua é essa, né? A pomada contendo vidarabina A. E contra herpes vírus, por via tópica, oftálmica e sistêmica, né, para encefalite herpéticas e as infecções de herpes vírus neonatais. O derivado da adenosina é fosforilado por enzimas celulares a trifosfato e inibe, né, as polimerases e a síntese de DNA virais. Então, geralmente é administrada por via intravenosa, sistêmica, com grandes volumes de fluido, porque tem risco, né, de nefrotoxicidade. Outros riscos também a supressão da medula óssea e efeito do sistema nervoso central. E os animais podem apresentar sintomas de anemia, né? Aí nós temos outras moléculas que são a ciclovir e valaciclovir. É o nucleosídeo purínico fosforilado mais eficiente e mais efetivos nas quinases de timidina virais, ativado a trifosfato que inibe mais o vírus do que as células do hospedeiro, por ligação irreversível a DNA polimerase. Aí nós temos, né, a ciclovir para via ocular, o colírio aí na direita, esse medicamento aqui, né, contra DNA vírus, herpes vírus, apesar da resistência já ter sido diagnosticado, né, nas formas de pomada oftálmica, tópica, creme, oral e intravenoso. A ciclovir e valaciclovir, né, a guanidina sintética dessas moléculas é o ganciclovir, e para uso no citomegalovírus humano, né? E o mecanismo de ação é similar ao aciclovir, tem o medicamento aqui, né? Valaciclovir, né? Para utilização em seres humanos. Penciclovir e fanciclovir, né? É uma prodroga, o fanciclovir, do penciclovir. O espectro de ação é similar ao do ciclovir, né? Embora menos potente, vai acumular-se mais altas concentrações nas células. E os gatos, né, toleraram altas doses, 62,5 mg aí de fanciclovir por 3 dias. E aqui é um creme, né, que tem penciclovir, né, antiviral aí. A ribavirina, né, é um triazol nucleosídeo sintético, análogo da guanosina. Todas essas moléculas, gente, transcriptase e tal, estão relacionadas com a replicação viral. Esse aqui tem amplo espectro, ribavirina, RNA e DNA vírus, adenovírus, herpes vírus, ortomixovírus, paramixo, poxvírus, picornavírus, rabdovírus, rotavírus e retrovírus. Então, é uma molécula que tem amplo espectro de ação e a resistência é rara. Aqui, né, são cápsulas, né, de 100 miligramas de ribavirina, né, para utilização humana. O mecanismo de ação, né, inibição específica de enzimas, formação do RNA, da formação do RNA mensageiro e síntese, né, de polipeptídeos virais. Então, a ribavirina provoca diretamente o aumento de interferon, aumentando as defesas do hospedeiro, reduz, né, a produção de nucleosídeos para formar replicação viral e provoca a mutagênese direta diretamente aqui no material genético do vírus. Então, é um antiviral, né, com margem de segurança estreita, mas que tem seu uso específico em animais importante. Os sinais de toxicidade, perda de apetite, de peso, depressão da medula óssea, anemia e distúrbios gastrointestinais. Uso tópico, né, parenteral, oral e aerosol. Vejam aqui, né, cápsulas com ribavirina para utilização.
Azidovudina ou azidotimidina, AZT, né, era um medicamento indicado aí nos coquetéis antivirais para HIV, né, análogo da timidina, que também inibe a replicação viral, mais eficiente nas infecções agudas, então no início, né, do processo aí de infecção, é relativamente seguro e com atividade contra retrovírus. Aqui nós vemos, né, medicamento contendo zidovudina. Os efeitos adversos, né, anemia e granulocitopenia. Granulócitos são as células brancas do sangue que possuem grânulos no citoplasma. Então, não sei se vocês lembram lá, são os neutrófilos, bastonetes segmentados possuem granulócitos, os eosinófilos e os basófilos. Então, diminui o número dessas células, assim como o número de eritrócitos. Pode diminuir. Outros efeitos, né, em gatos, inquietação, ansiedade, hemólise, falta de apetite, icterícia e vômito. Eu já falei que, assim, das principais espécies que usam antivirais, está envolvido o gato, né, por a gente ter peritonite infecciosa felina, a parte da imunodeficiência felina e a leucemia felina, né? Felina e leucemia, que são 3 doenças virais importantes dos gatos, doenças em que podem ser transmitidas de gato a gato e que é instituído o tratamento antiviral. Então, vejam aí, né? Ah, ficou do inglês ali. 10 a 20 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, por 42 dias, contra o vírus da leucemia felina. E aqui, né, tem os mecanismos de ação de várias outras drogas, como a amantadina, rimantadina e outras drogas antivirais, mostrando, né, que sempre está envolvido o que aí? A inibição, né, da formação do material genético. Reparem que aqui no caso o vírus da influenza é reconhecido, né? A amantadina e rimantadina inibem parte, né, dessa liberação do vírus aqui e a formação do complexo nuclear de poros para a entrada, né, do material genético do vírus no núcleo. Esse risquinho aqui, né, é a membrana nuclear e esse risquinho aqui é a membrana celular. Então, tá de fora para dentro na célula. Além, né, de inibição em outros pontos por outras moléculas. É por isso que são utilizadas associações, né, como o caso, né, da imunodeficiência felina, em que se associam diferentes moléculas para que tenha, né, esse efeito em várias fases, vamos dizer assim, para evitar a proliferação dos vírus. As duas atuam antes do reconhecimento viral, né, em receptores das células do hospedeiro, inibem ou atrasam o reconhecimento viral e na transcrição do RNA mensageiro inicial, então interferindo, né, em diferentes pontos aí da replicação viral. O espectro, né, contra vírus da influenza A, influenza C, vírus Sendai e pseudorraiva, o uso para prevenir infecções por vírus da influenza A, por via nasal, oral, subcutânea, intraperitoneal ou aerosol. Vocês imaginam, né, se equinos, por exemplo, num surto de influenza A, num aras, e a gente quer proteger os outros equinos, que geralmente têm valor bem alto, de ficarem doentes por influenza A. A vacina, por mais que, né, leve alguns dias para ter efeito. Então, associa-se o antiviral nos primeiros dias, vacina os animais imediatamente para que a gente tenha essa proteção antiviral aí, primeiro com os medicamentos e depois com a vacina. Os efeitos adversos são poucos, né? Estímulo do sistema nervoso central em doses altas. Outra, gente, ainda mais agora com essa história de coronavírus, né, de pandemia, a pesquisa em antivirais é contínua, né? Então tem carbazonas, guanidinas, benzimidazóis, ariodona, ácido fosfonacético, rifamicina e outros antibióticos. E os mais diversos produtos naturais que vocês podem imaginar tem pesquisa aí contra os vírus.
o oseltamivir virais em número limitado. Há possíveis efeitos adversos da medicação, como qualquer outra medicação. Além disso, né, é importante pensar no custo do tratamento e também no isolamento do animal doente, porque às vezes a pessoa que tem um gato não tem só um gato, tem vários gatos na casa. Então, assim, para o animal que tá com infecção viral, principalmente se está na fase aguda, esse animal tem que ser isolado dos outros que convivem com ele. Igual a gente está fazendo isolamento social agora. Então, assim, esse gato precisa ficar num outro cômodo da casa. Então, nem sempre, né, isso é possível. Então, é um problema sério de adesão ao tratamento também pelo proprietário, além do custo, as limitações do tratamento. E os vírus, né, tem necessidade de prevenção vacinal sempre, é importante a gente falar isso, mas para nem todas as doenças existem vacinas disponíveis. Aqui também estão os links, né, que eu utilizei para montagem dessa aula. E com essa aula, nós fizemos, né, a nossa última parte, né, de aulas teóricas de farmacologia. Pessoal, vou até colocar aqui de novo, se o computador deixar. Nós fizemos a nossa última parte das aulas teóricas de farmacologia. Tá faltando eu gravar para vocês uma ou duas práticas e aí a gente termina, né? Já tá quase na hora também de vocês me darem os